matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Venha comigo. E veja quais são as habilidades necessárias para a resolução desse problema. Encontrar o discriminante de equação do segundo grau, resolver equação do segundo grau e resolver equação biquadrada. E para abordar essas habilidades, eu trouxe aqui um problema muito interessante que foi sugerido pelo Bruno Bezerra, que diz o seguinte: seja a equação a menos 1, que multiplica x ao quadrado, menos a ao quadrado, que multiplica x, mais a mais 1 igual a zero, em que a é um número diferente de 1. Os valores de a para que essa equação tenha raízes reais e iguais são quais desses aqui? Quando diz que a é um número diferente de 1, é porque se eu colocar 1 aqui, 1 menos 1 dá 0, e aí essa equação deixa de ser do segundo grau. Então, os valores de a para que essa equação tenha raízes reais e iguais são... Quando é que uma equação tem raízes reais e iguais? Quando o discriminante dela, quando o delta dela for igual a zero. E, na verdade, o que é delta? Se você voltar no nono ano, na resolução de equações do segundo grau por meio da fórmula resolutiva popular, fórmula do Bhaskara, o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, nós vamos ter que trabalhar aqui dentro. E isso vai ter que ser como? Vai ter que ser igual a zero, porque é quando delta é igual a zero que a equação apresenta duas raízes reais iguais. E quais são os valores de a, de b e de c? O valor de a é o coeficiente do termo em x2, que é a menos 1. O valor de b é o coeficiente do x, que é menos a ao quadrado. E o coeficiente c é o número independente, que não depende do x, que não tem x envolvido. Então, é esse último termo aqui, a mais 1. De posse desses valores, é só substituí-los aqui na fórmula, onde b ao quadrado vai ficar como? Vai ficar esse valor menos a ao quadrado. Observe que é b ao quadrado, mas o b já é menos 2 ao quadrado, ok? Menos 4, que multiplica o a, que é a menos 1, que multiplica o c, que é a mais 1. Então, eu tenho aqui um delta igualado a zero. Agora é só resolver isso aqui. E como que se resolve esse delta? Primeiro, se você tiver menos a elevado ao quadrado, potência com expoente par e base negativa, essa base fica positiva. Então, vai ficar a elevado à quarta potência. Por quê? Potência de potência, conserva-se a base, que é o a, multiplica-se os expoentes. 2 vezes 2, 4. Então, ficou a elevado à quarta menos 4, que multiplica. Se você pegar esses dois parênteses, olha, a soma pela diferença, ou a diferença pela soma, veja o que acontece. A menos 1 vezes a mais 1, você vai chuveirar aqui, vai dar a ao quadrado, a vezes 1, a, menos 1 vezes a, menos 1 vezes mais 1, menos 1. Esse a positivo cancela esse a negativo, sobrando assim a ao quadrado menos 1. A maioria dos alunos já sabe que nesse caso da soma pela diferença ou diferença pela soma, termina em o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O que ocorreu aqui? Olha, a ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos 1, que é o quadrado de 1 mesmo. 1 ao quadrado, 1. Então, vamos colocar aí no lugar que tinha esses dois parênteses, agora vai ter a ao quadrado menos 1, ok? Isso igual a zero. E, efetuando aí as multiplicações, menos 4 vezes a2, menos 4a2. Menos 4 vezes 1, mais 4, porque menos por menos é mais, igual a zero. E como que eu faço para eliminar essa raiz? Potenciação anula a radiciação. Então, esse 2 anula essa raiz quadrada, ficando assim, a quarta potência menos 4a ao quadrado mais 4 igual a zero. E essa equação, pelo fato de ela ter x elevado à quarta potência, ela é chamada de equação biquadrada. Quer dizer que ela é quadrada e depois elevado ao quadrado de novo para se tornar a elevado à quarta. E como que a gente resolve uma equação biquadrada? A gente usa um artifício que é o seguinte: você pode chamar aqui a ao quadrado de k, ou de b, ou de qualquer outro valor, né? Para transformar essa equação em uma equação do segundo grau.
Onde agora tem a ao quadrado, eu vou colocar k. E onde tem a elevado à quarta potência, devido ao fato dela ser biquadrada, esse k vai ser elevado ao quadrado, olha. E aqui, onde era menos 4a ao quadrado, fica menos 4k. Onde é a ao quadrado, k. Onde é a quarta, biquadrada, k ao quadrado. Mais 4 igual a 0. O a vale 1, o b menos 4 e o c vale 4. Eu uso resolver essas equações aqui por meio do método da soma e do produto. É muito simples. Muito mais que fazer a fórmula do Bhaskara e tal. Quando houver esse caso de uma equação simples assim, olha, é muito mais fácil ir pelo caminho da soma e do produto. Soma é menos b sobre a. Ou seja, se eu pegar as duas raízes aqui e somar, é o mesmo que eu pegar menos b sobre a. Que vai dar o quê? Menos b menos menos 4. Então, mais 4 sobre 1, que termina em 4. Produto. C sobre A. C é 4. Sobre o A, que é 1, vai dar 4 mesmo. Então, eu preciso encontrar dois valores que, somando, eu encontre 4, multiplicando um pelo outro, eu encontre também 4. E a única possibilidade é que esse valor seja quanto? Seja 2. Uma vez que 2 mais 2, que é a soma, dê 4, e 2 vezes 2, que é o produto, dê 4 também. Então, as duas raízes dessa equação são 2 e 2, ou seja, são raízes iguais. Então, se é 2 a raiz, se o k vale 2, eu volto aqui no lugar do k e coloco 2. Então, vai ficar a ao quadrado é igual a 2. Radiciação anula a potenciação, eu vou ter a igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. Então, agora eu sei que o valor de a é mais ou menos raiz quadrada de 2, que é a alternativa B. Porque no canal Matemática Simples e Prática eu gosto de provar para você que a resposta está correta. Então nós vamos fazer a verificação. No lugar da letra A, eu vou colocar a raiz quadrada de 2. Primeiro vou usar o sinalzinho positivo. Então vai ficar raiz quadrada de 2 menos 1. Era A menos 1, raiz quadrada de 2 menos 1. Vezes x ao quadrado, no lugar de A, raiz quadrada de 2. Veja que eu estou colocando entre parênteses, uma vez que tem um sinal aqui, e esse sinal não está ao quadrado. Quem está ao quadrado é o a, que foi substituído por raiz de 2, vezes x. Mas, no lugar de a, raiz quadrada de 2 mais 1. E isso aqui é uma equação do segundo grau, por incrível que pareça. O a vale raiz de 2 menos 1, o b vale menos raiz de 2 ao quadrado é quanto? Raiz de 4, que são 2. Como tem um menos do lado de fora do parênteses, que não está elevado ao quadrado, 2 negativo, porque se esse menos estivesse aqui dentro, o resultado seria positivo. E o c, raiz de 2 mais 1. Substituindo aqui na fórmula do delta, vai dar b ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é raiz de 2 menos 1, que multiplica o c, que é raiz de 2 mais 1, igual a 0. Menos 2 ao quadrado, 4. E esses dois parênteses, como a gente já viu anteriormente, ou a gente chama soma pela diferença pela soma é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso já foi mostrado aqui na videoaula. Então, quanto que é o quadrado de raiz quadrada de 2? Se elevar isso ao quadrado, a raiz some, sobra somente o 2. Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, sobra somente o 2. Então, 2 menos 1, que é 1. 4 vezes 1, 4. Então, 4 menos 4, 0. 0 igual a 0. Se esse discriminante der igual a 0, as duas raízes dessa equação são iguais. E é diferente de 1, né? Aqui não é 1, é raiz quadrada de 2. Fiz a verificação para você com mais raiz quadrada de 2. Agora eu vou voltar e fazer a verificação com menos raiz quadrada de 2. No lugar que tinha b ao quadrado, vai ter menos raiz quadrada de 2 menos 1, porque era a menos 1. Troquei o a por menos raiz quadrada de 2, que multiplica x ao quadrado, menos a ao quadrado, ou seja, menos raiz de 2 ao quadrado, porque o a agora vale menos raiz quadrada de 2, vezes x, mais a mais 1, ou seja, menos raiz de 2 mais 1. E é uma equação do segundo grau, uma equaçãozinha pesada, mas é do segundo grau. O a vale menos raiz de 2 menos 1, o b vale menos raiz de 2 ao quadrado, que vira 2 negativo. Por que 2 negativo? Olha, menos raiz quadrada de 2 ao quadrado sobra somente 2, porque raiz de 2 ao quadrado, raiz de 4 que dá 2. Esse menos ao quadrado vira mais 2 aqui dentro. Você multiplica por esse menos de fora, vira menos 2. E o c, menos raiz de 2 mais 1. Jogando isso aqui dentro da fórmula do delta, nós vamos ter delta igual a quanto? B ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é menos raiz de 2 menos 1,
vezes o c, que é menos raiz de 2 mais 1. Aqui nós temos menos 2 ao quadrado, que vira 4, e o mesmo que a gente fez anteriormente, que é diferença pela soma ou soma pela diferença, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro é o quadrado de raiz quadrada de 2, que dá 2. E o quadrado do segundo, que é 1, dá 1 mesmo. Então, 2 menos 1. 1. 4 vezes 1, 4. 4 menos 4, 0. Deu certinho. Porque quando o discriminante é 0, a equação tem raízes reais e iguais. Então, confirmadamente, as raízes dessa equação são iguais quando A assumir os valores menos raiz quadrada de 2 e mais raiz quadrada de 2. Então, comprovadamente, a alternativa correta é a letra B de bons estudos. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever aí no canal para acompanhar, para assistir às próximas videoaulas, ok? Bons estudos e sucesso! Curte o canal do vovô e dá um like!